Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer esse fundo aqui com stencil, né? Teremos um segundo vídeo dessa pintura, onde eu vou estar mostrando uma outra parte. O risco vai estar lá no meu site, vou deixar o link aí para vocês na descrição, tá? É só baixar, já tá no jeitinho de imprimir, tem vários tamanhos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para você se inscrever, tá? Para não perder os próximos vídeos e assim ajudar o canal a crescer. Se gostar do vídeo, deixa o like, tá? Não esquece. E vamos pro vídeo. Para esse fundo aqui, eu estou usando o palha e o pincel Pituá da Castelo, de referência C558, número 0. Já coloquei aqui o diluente na minha plaquinha e tô usando a cor palha, né, junto com o diluente. Então, bato aqui na plaquinha junto com o diluente para se misturarem. E vou fazendo aqui movimentos circulares próximo ao risco, com cuidado para não ultrapassar o risco. Coloquei aqui uma fita crepe, né, para impedir que a tinta ultrapasse a faixa. Esse risco, né, de uma bebê deitada é muito indicado, riscos assim de bebês deitados é muito indicado para fraldinhas que tenham a faixinha mais estreita, né? Essa faixinha aqui, se não me engano, eu acho que ela tem uns 10 centímetros de largura, então, para que a pintura possa ganhar um destaque, em vez de ser um bebê em pé, por exemplo, ou até outro, né, que não tenha tanta visibilidade depois que você coloca, fazer um deitado assim pode ser o mais indicado para esse tamanho de faixa. Usar o diluente aqui, ó, ajuda a deixar a tinta mais clara, né? E você consegue deixar ela mais uniforme na hora que você passa, não fica com manchas. No final aqui, ó, você tem que suavizar, tá? A gente não deve ver onde a tinta termina. Então, aqui o pincel, ele já tá praticamente sem tinta, mas eu tô passando aqui na borda pra suavizar, terminar zero. Se a pintura fosse na faixa toda, eu não precisaria me preocupar com isso, né? Porque eu pintaria todo o espaço aqui. Mas, nesse caso, eu tenho que me preocupar, sim, com a margem, para ficar mais suave. Isso contribui, né, para a delicadeza da pintura. Tem alguns cantinhos aqui que o pincel Pituá, ele não consegue chegar, né? Até conseguiria, mas aí invadiria o risco. Aí você pega um pincel chato. Esse aqui é o número 6, mas pode ser qualquer um outro que você vê aí que dá certo. E termina de preencher esses cantinhos. Misturei o camurça com um pouquinho de diluente para trabalhar aqui um pouco a sombra. Então, nesses cantinhos aqui, né, a gente vai escurecendo com pincel chato mesmo. Não vou escurecer por todo o contorno do desenho, não.
Acrescentei mais diluente aqui nessa misturinha, né, de camurça, e para ficar menos concentrado. Agora, com o stencil de listras, esse daqui, eu não sei qual é a marca dele, mas é essa referência aqui. Eu vou deixar o link aí da loja Arte por Amor, tá? Que foi o lugar que eu adquiri. Então, vou posicionar aqui. Peraí, deixa eu tirar esses alfinetes, que eles vão me atrapalhar um pouco aqui. Inclusive, esses alfinetes é porque essa fralda ela já tem um acabamento, né? Aqui com a tira bordada não, o gripe, o tricoline. E aí eu abri a lateral dela, coloquei uma plaquinha por dentro, né? Uma plaquinha de papelão e firmei aqui com os alfinetes. Então, vamos lá. Posicionando aqui. Então, aqui acima já tem uma fita crepe, eu não preciso me preocupar, né, com essa parte aqui. Agora, aqui vai pegar um pouco o risco, então a gente tem que se preocupar, né, se atentar mais a não deixar ultrapassar o risco, tá bom? Então, vamos lá. O pincel que eu tô usando é o pincel Pituá. Esse aqui é da Condo, ele tem as cerdas mais firmes, eu prefiro mais para trabalhar com o stencil, né, a referência dele aí e o número. Então, vamos lá. O começo aqui do stencil, eu gosto de trabalhar com um tomzinho mais claro. Então, eu coloco pouca tinta no pincel. Aqui, ó, eu pego só apenas uma das listras. Como é um stencil de listras, ele não tem muita firmeza, né? A gente tem até que ajudar aqui um pouco com a mão, para não sair do lugar. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de passar o pincel, para ele não se mover. Então, fazendo esse movimento aqui nesse sentido, é o ideal. Deixa eu só ver aqui como é que tá ficando. Está na tonalidade que eu quero. Ok. Então, o fundo, ele sempre deve chamar menos atenção do que a pintura, no sentido de intensidade, tá? Você pode até trabalhar um fundo bonito aí, mas trabalhe com cores mais claras, para ele não ter um destaque tão grande. Removo aqui e coloco onde terminei. Misturinha de camurça com uma isca de rústico e diluente, tá? A gente vai aprofundar ainda mais esses cantinhos aqui. Pincel chato. Passo e espalho. Então, vai ser apenas esses cantinhos mesmo. Não vou estender por todo o desenho.
para quem aí é leigo, né, no assunto de stencil, vou dar algumas dicas para vocês, tá? Primeiro, usar um pincel pituar, né, que é o pincel adequado para trabalhar com stencil, de cerdas mais firmes, tá? Pegar ele bem sequinho, tá? Se caso você precisar lavar ali, né, porque precisou trocar alguma tinta, seque bem, tá? Não deixe excesso de água, porque isso pode borrar o seu trabalho. A tinta vai por debaixo do stencil, né, e acaba borrando. Não usar excesso de tinta também, né? Você sempre deve tirar o excesso aí em uma plaquinha para ficar mesmo só a sujeirinha no pincel. Outra dica é na hora de remover o stencil, tá? Não remova puxando assim, tá? Porque qualquer excesso de tinta que tiver vai estragar o trabalho. Então, o correto é firmar com a mão, levantar com a outra. Qual o movimento que você deve fazer? Movimentos circulares, né? Ou de vai e vem, como é o caso aqui de listras, eu acho que é o mais indicado, ou até mesmo de batidinhas para stencils que tem pequenos detalhes, né? Então, a batidinha seria o ideal. Evite fazer esse movimento aqui, ó. Levar a tinta para debaixo do stencil, tá? Então, sempre o contrário, ó. Levando a tinta do stencil para dentro e não de dentro para fora. E para firmar o stencil, você pode usar aí uma fita crepe. Então é isso, finalizamos aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!